Olá, queridos, vamos para mais um devocional. Já estamos no 29º dia, já estamos a 2 dias do término desse propósito. Nós firmamos um compromisso de meditar 31 dias, apresentar 31 dias à nossa família, orar de maneira mais intensa pela nossa casa, pelo nosso lar e meditar sobre palavras voltadas para isso. Já estamos a 2 dias do término desse propósito, vamos continuar avançando, meditando. E hoje eu quero meditar num tema com você sobre famílias edificadas na rocha vivem os princípios bíblicos na prática. Leia comigo Mateus capítulo 7, verso 24, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Alguma vez você já pensou do porquê que a prática ela é tão importante? Sabe por quê? Porque a teoria sem a prática ela não faz sentido algum. Tente alguma vez, em algum momento, fazer uma dieta apenas na teoria, esperando emagrecer. No final você vai ver que nada mudou. Você apenas se enganou. Então a prática é o que torna o conhecimento real e verdadeiro. Ela gera experiência, aprendizado e aperfeiçoamento. A prática, ela é a vida real. A parábola dos 2 construtores ilustra claramente o contraste entre a perdição eterna daquele que é falso e a firmeza e a vitória daquele que é verdadeiro. Note, queridos, que ambos os construtores trabalharam. Ambos trabalharam. O texto nos mostra que ambos edificaram suas casas sobre a rocha, ou seja, houve trabalho árduo de cada um. No entanto, a diferença não está no esforço, mas sim no alicerce. A rocha sobre a qual a casa foi construída, essa rocha é Jesus. Essa rocha é o princípio da palavra de Deus, é obedecer a palavra de Deus. A gente percebe muito bem dentro do texto, mas lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, vai falar que Cristo é a rocha. E é importante você pensar a respeito disso, porque o sucesso de um lar, o sucesso de uma casa, o sucesso da vida de alguém, não depende simplesmente dos seus esforços. Dentro do nosso texto aqui, nada depende do esforço. Não depende do esforço, mas do fundamento. Claro que aquele que firmou sobre a rocha, ele precisou se esforçar. Então o esforço, ele faz parte do processo. Mas o sucesso das 2 casas estavam no fundamento. A casa que foi colocada sobre a rocha ficou firme. A casa que foi colocada sobre a areia, ela veio a cair, foi destruída. Então, queridos, da mesma forma, muitas famílias não vivem os planos de Deus. E isso ocorre por falta do conhecimento ou da fé. O problema está na ausência da prática dos princípios do reino. Conhecer a palavra, o diabo também conhece, queridos. E o uso dessa palavra precisa ser coerente. Satanás, ele conhece a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então não é suficiente simplesmente conhecer, porque o diabo também conhece e usou a palavra para tentar Jesus. Você pode observar lá em Lucas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 13, que ele usou a palavra de Deus para tentar derrubar Jesus. Acreditar em Deus também não é suficiente, porque queridos, até os demônios eles acreditam. Eles não simplesmente acreditam, eles tremem. Lá em Tiago 2, verso 19 diz isso, que os demônios eles creem, queridos, e eles tremem diante de Deus. Então simplesmente acreditar e tremer não é suficiente, simplesmente isso. Então a diferença está em submeter verdadeiramente à vontade de Deus, em morrer para si mesmo e abandonar a própria forma de vida para viver a obediência e prática dos valores de Deus. Então, simplesmente eu crer, simplesmente eu saber, isso não me faz um crente, isso não vai transformar a minha vida.
A minha fé precisa ir para a prática. O meu conhecimento precisa ir para a prática. E isso vai transformar, isso vai gerar transformação para a minha vida. Então saiba que Jesus, ele deseja que a sua família seja inabalável. Ele veio para isso. Ele veio para morrer na cruz do Calvário por nós. Ele veio para que nós pudéssemos ser salvos e viver com Ele. Mas a gente percebe, queridos, que uma família firmada em Jesus, ela vai receber os benefícios de estar firmada em Jesus. Então, é impossível emagrecer apenas planejando uma dieta. Também é impossível ter uma vida de intimidade com Deus apenas conhecendo a teoria sem colocá-la em prática. Então, para a nossa meditação prática, eu quero compartilhar com você a seguinte questão. Cada membro da família precisa se submeter ao senhorio de Jesus e viver na prática os ensinamentos dele. Ore ao Senhor para que lhe revele quais são as áreas da sua vida que você não tem praticado a palavra de Deus. Quais são as áreas da sua vida que você não tem colocado os princípios da palavra de Deus em ação. Busque a Jesus de todo o coração. Batalhe em oração e mantenha-se vigilante até superar cada obstáculo. Prossiga, queridos, com perseverança, confiando no Espírito Santo para viver em obediência. Pois família edificada na rocha pratica diariamente os princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus. Então, pense a respeito disso, medite a respeito disso, observe a sua vida, veja qual é a área da sua vida que a palavra de Deus ainda não dominou, que você ainda não tem praticado a palavra de Deus. Será que é o seu casamento? Será que é a relação com seus filhos? Será que é a relação no seu trabalho? Será que é a sua vida espiritual? Porque, queridos, nós vivemos num tempo de informação. No tempo da facilidade de informação, com um clique, você tem dezenas, milhares de informações à sua disposição para entender as coisas e saber das coisas. Mas isso não é suficiente. Você pode ter milhares de Bíblias, você pode fazer um curso teológico, você pode ir todos os domingos para a igreja e ouvir a palavra de Deus, mas se você não praticar aquilo que você tem aprendido, isso não vai trazer transformação para a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Palavra, mais uma oportunidade de poder buscar o Senhor. Abençoe, Senhor Deus, o nosso lar, a nossa casa, os nossos irmãos, as nossas mães, os nossos pais, os filhos, Pai, em nome de Jesus, abençoe cada lar. Que a Tua paz, que a Tua alegria, Senhor Deus, que a Tua bênção entre em cada lar e nos ajude, Senhor, a praticar a Tua Palavra, nos ajude a colocar em prática a Tua Palavra, para quando vier as tempestades, porque elas vêm, elas sempre vêm. Quando elas vierem as tempestades, a gente possa permanecer firme porque estamos firmados em Cristo Jesus. Essa é a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.